sacos. Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46 no centro de Canela. A Justiça Federal disponibilizará para saque, ainda agora em janeiro, os 93 bilhões em precatórios pagos neste mês pelo governo federal por meio de medida provisória. Os pagamentos incluem 27,7 bilhões em causas judiciais vencidas para aposentados e outros beneficiários no Instituto Nacional do Seguro Social INSS. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região, TRF2, que abrange o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, informou que a liberação das contas para o saque está prevista para o dia 20 de janeiro. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a nossa colaboradora, especialista em direito previdenciário, presidente da subseção Canela Gramado da OABRS, a doutora Anne Grau Miller. Tudo bem, doutora Anne? Bom dia. Quanto tempo que você não fala aqui, né, doutora? Bom dia, Braulio. Bom dia aos ouvintes. Está me ouvindo bem? Estamos te ouvindo muito bem. Quanto tempo? Feliz 2024 para ti, para quem nos ouve também. Para Que seja você. um ano de muita fartura e paz. Sem dúvida, doutora Anne. Vamos saber o que são esses tais precatórios, doutora Anne Grau Miller. Vamos lá. Primeiro, feliz de estar mais uma vez aqui na Clube, né? Começando o ano já em janeiro. E feliz por dar uma notícia boa também, porque muitas vezes eu venho com notícias não tão boas relacionadas ao INSS. Mas o que são os precatórios, Braulio? Os precatórios são títulos de dívida do governo reconhecidas pela Justiça, tá? As mais comuns são as do INSS. Aquelas pessoas que entraram pedindo benefício, qualquer que seja, o processo tramitou por muito tempo, ficaram atrasados, e esses atrasados têm uma soma de mais de 60 salários mínimos. Então, esse pagamento é considerado um precatório. Se as dívidas que o governo federal tem comigo são de menos de 60 salários mínimos, aí são requisições de pequeno valor, que elas nunca tiveram problema para receber. Mas os precatórios, que são esses valores mais expressivos, nós tivemos problemas com eles a partir de 2021, Braulio. Em 2021, o governo federal propôs duas emendas constitucionais, tá? Que elas foram aprovadas, a 113 e a 114, e a advocacia ficou muito preocupada porque elas regulariam de tal forma o pagamento que muita gente deixaria de receber, não ia ter expectativa de quando receberia. O que o governo federal disse à época? Que nós estávamos saindo da pandemia, que existia uma necessidade muito grande de pagar o auxílio emergencial, não, o Auxílio Brasil, que depois trocou de nome, né, de R$ 600. E para isso, basicamente, teriam que tirar dinheiro de algum lugar. Então disseram, olha, nós propomos aqui parcelar o pagamento dos precatórios para ter esse dinheiro em caixa para poder colocar no Auxílio Brasil. Então, isso foi aprovado em 2021 pelo Congresso, Braulio. 2022 já começou essa sistemática, muita gente não recebeu os precatórios. 2023, a mesma coisa. Final de 2023, nós tivemos uma decisão do STF no dia 30 de novembro, veio um presente de Natal. O STF derrubou essa limitação de teto que a emenda constitucional impunha. Porque a emenda veio dizer isso, olha, nós vamos pagar os precatórios, mas dentro de um parcelamento muito grande, até, quem sabe, 2026, porque existia um limite de gasto até 2026. A OAB, o Conselho Federal da OAB, foi um dos que se insurgiu, movendo uma ação direta de inconstitucionalidade no STF e a Associação Brasileira dos Magistrados também. Aí o STF, somado a isso, tá, houve uma disponibilidade do atual governo federal de querer pagar. Porque a gente sabe que quando essas matérias vão para o STF, existe muito um jogo político. O STF não tem tido decisões meramente jurídicas, mas também políticas. Então, quando essas matérias vão para lá e não existe minimamente uma vontade do governo federal, a nossa luta é muito mais difícil. Por exemplo, na questão da revisão da vida toda, que tem muitos aposentados esperando se vai sair, se não vai sair, é o que está acontecendo, uma briga entre governo, enfim. Bom, mas volta para os precatórios. 2021 a gente teve esse problema, 2022 parcelou, 2023 parcelou, só que na prática, Braulio, só eram pagos para aquelas pessoas que tinham uma certa prioridade prevista em lei. Por exemplo, pessoas com mais de 65 anos, pessoas com doenças graves. Se tu
tinha esse precatório para receber, mas tu não tinha mais 65 anos, não tinha doença grave, infelizmente nós advogados dizíamos, olha, tem que sentar e esperar, porque não. Primeiro que não tem previsão orçamentária, e segundo, a previsão orçamentária é só para esses casos, então, de excepcionalidade prevista em lei, tá? Aí, volta então para 30 de novembro, o STF disse, não, os precatórios têm que ser pagos porque estavam considerando isso um calote. E aí a gente fala até em questão de responsabilidade fiscal, porque a gente fala muito, né, Braulio, de responsabilidade fiscal em diversas áreas. Só que, a partir do momento que o governo propõe dar um calote para o próprio cidadão que é um credor do governo, também é uma irresponsabilidade fiscal e isso teria consequências. Basicamente, foi isso o porquê da decisão do STF, tá? Certo. E os estaduais não entram agora, né? Isso são precatórios somente federais. Isso me perguntam bastante, porque como saem essas notícias, os precatórios serão pagos, quem tem precatório para receber do governo do estado aqui também acha que vai receber. Mas, infelizmente, não. A legislação que determina esse pagamento dos precatórios estaduais é outra. Então, agora, quando ouvir falar de pagamento de precatórios a partir desse mês, são apenas os federais, tá? Não só de INSS, é o mais comum, porque o INSS é o maior processado, demandado do país. Mas daqui a pouco a pessoa tem algum crédito para receber da Receita Federal ou de qualquer outro ente federal, também entra. Mas, infelizmente, aqueles que a gente conhece, do IP, enfim, esses não entram para pagamento. E qual o procedimento para receber esses precatórios? Quem tem direito, obviamente. Isso. As notícias estão dizendo que a liberação vai ser a partir do dia 20. E até, deixa eu salientar, porque o pagamento dos precatórios, por lei, eles podem ser feitos a partir do dia 1º de janeiro do ano até o dia 31 de dezembro. Mas o governo resolveu antecipar esse pagamento agora para janeiro. Eu acredito, opinião pessoal, achismo, que é para injetar dinheiro na economia, porque a gente sabe que quando o cidadão recebe esses valores, ele paga conta, muitas vezes ele compra uma casa, ele compra um terreno, ele vai ajudar a família, enfim. Então, a tendência dessa liberação grande de dinheiro é a movimentação da economia. Como é que faz para receber? Então, eu estava falando que a previsão é a partir do dia 20, mas a Justiça Federal e os bancos já estão se movimentando, que é para ser mais antecipado ainda, esse é a partir do dia 15. Os bancos estão pedindo que já seja encaminhada a documentação necessária, tá? Em regra, os precatórios vão ser pagos pelo Banco do Brasil. O que eu preciso fazer? Contatar primeiramente o meu advogado, porque geralmente é o advogado que vai fazer esse procedimento de levar a documentação no banco, que é o precatório, comprovante de residência da pessoa, documentação, enfim. Porém, Braulio, esses valores não entram diretamente em conta. Tem muita gente que diz, mas eu já estou recebendo meu benefício numa conta do Banrisul, então eu vou receber meu precatório lá? Não, é uma conta aberta especificamente para esse saque, como se fosse um alvará, e depois essa conta é fechada. Então, eu não posso optar por qual banco eu quero receber. Eu tenho que receber pelo Banco do Brasil e aí sim depois destinar o valor para a conta que eu quiser. Em alguns casos, os advogados já fazem a juntada do contrato de honorários para ter um destaque, mas isso já vem especificado na requisição de pagamento. Basicamente é isso, tá, Braulio? Tem que fazer a comunicação com o banco. E, inclusive, os bancos entraram, o Banco do Brasil entrou em contato com a OAB recentemente, a seccional, para pedir que já seja encaminhada essa documentação para quando chegar o dia 15, que eles vão ter um volume muito grande de pagamentos a serem feitos, não dar um atraso maior do que o esperado, né? Então, o importante é, já fala com o advogado, comunica para ele como é que está sendo a situação. E deixa eu já linkar, antes de responder as outras perguntas, Braulio, com a questão das fraudes, tá? Eu sei que a doutora Luísa e o doutor Misael falaram sobre isso em dezembro passado, aqui do nosso espaço da UAB, mas eu preciso reiterar, porque é tão comum essa tentativa de aplicar fraude para receber precatórios. O que os golpistas fazem? Essas pessoas não têm absolutamente nada para fazer, eles inventam cada vez um golpe novo. Eu tive clientes que receberam essas mensagens e vários outros colegas aqui de Canela Gramado. A UAB tem feito uma campanha estadual também para tentar proteger as pessoas desses golpes. Basicamente, o golpista manda uma mensagem para o WhatsApp dizendo: olha, o senhor tem um valor para receber um precatório no valor tal, do processo tal, contra o INSS.
Como é que eles têm os dados? Porque os processos, em regra, são públicos, então é possível entrar no processo com uma mínima informação, por exemplo, o CPF da pessoa, eu já consigo puxar a informação do processo, quanto vai ser o precatório. Então o golpista entra em contato e vai dizer: Braulio, eu sei que tu tem um precatório para receber, ou como aconteceu comigo, tá? Aqui é do escritório da doutora Anne, Braulio, eu sei que tu tem um precatório para receber no valor de tanto a partir do dia tal. Mas a justiça nos intimou porque tem uma guia de custas para pagar para tu poder receber esse valor, uma guia de custa de R$ 2.552. E as pessoas, na boa fé, acham que é um comunicado oficial do advogado, vão lá e depositam esse valor antes de falar com o advogado e depois acabam entendendo que caíram em golpe. Para tu ter uma ideia, Braulio, tivemos, não meu escritório, mas o escritório de Gramado, o ano passado, de um cliente muito humilde que tirou dinheiro da poupança e depositou para esses golpistas R$ 20 mil. Então, eu acho que esse alerta é ainda muito necessário, principalmente agora em janeiro, porque vai chover dessas tentativas de golpe. Gente, nunca, jamais, para receber valores desses processos de INSS, jamais é cobrado qualquer taxa, ou custa judicial, ou imposto de renda antecipado, que às vezes eles também dizem isso, porque é antecipação de imposto de renda para ser liberado, enfim. Não existe, tá? Não existe eu ter que pagar um valor para poder desbloquear um pagamento que eu tenho para receber. Então, por favor, fiquem atentos e avisem as pessoas. Tem mais uma pergunta aqui, mas infelizmente nosso tempo está esgotado. Rapidinho, tem imposto, incide imposto de rendas? Obviamente que sim, né? Aí que tá, bem rápido. Depende, Braulio. Até um tempo atrás, acho que uns 10, 15 anos atrás, o imposto de renda automaticamente era descontado na fonte, né? Acontece que mudou uma sistemática da Receita Federal e hoje em dia, até na declaração de imposto de renda vem quando eu tenho valores recebidos acumuladamente. Porque, vamos supor, Braulio, tu tem um processo na justiça, esse processo durou 5 anos, tá? E aí vai vir esse acumulado e vai te dar um valor de R$ 120 mil. Ok, esse valor seria tributado. Só que por esse regramento novo da Receita Federal, eu preciso desmembrar esses R$ 120 mil em todos os meses que tu receberia esse pagamento de aposentadoria. Então, por exemplo, tua aposentadoria mensal seria R$ 2 mil, o somatório dos 5 anos deu 120. Só que esses 2 mil por mês, eles estão isentos de imposto de renda. Então, a Receita tem que fazer um ajuste depois para não cobrar o imposto de renda. Em regra, a gente faz uma declaração para o banco que a pessoa é isenta do pagamento de imposto para receber sem nenhum desconto direto aquele valor, e depois a gente orienta que procure o contador, porque, se necessário, se esse parcelamento, o valor mensal, ultrapassar o limite do imposto de renda, aí sim será devido. Se não, não. Então fique esperto também, porque muitas vezes a pessoa pode pagar imposto de renda sem precisar. Dona Anne Graumiller, obrigado para você, grande abraço, tudo de bom, paz, saúde e felicidade, tá bom? Em 2024. Um abraço grande para você. Até. Para ti também, Braulio. Um beijo, até mais. Fica bem. Davenas. Vamos lá, Banco de Empregos da ASIC, então, né, para você aí que está encerrando a semana procurando trabalho. Olha, tem vagas disponíveis: caixa, assistente administrativo de condomínios, operador de caixa, repositor, atendente de padaria, jardineiro, auxiliar de manutenção, auxiliar de cozinha, auxiliar administrativo, cozinheiro chapista, atendente de parque, garçom, garçonete, vendedor e vendedora, atendente de sorveteria e atendente de estação do trem, né? O pessoal pode fazer também o cadastro pelo site www.asiccanela.com.br. Isso aí, então, né? Encerramos aí, então, mais um grande jornal regional. Volto na segunda-feira, às 7 da manhã, e trazendo mais informações juntamente contigo. Um grande abraço, um bom fim de semana a todos. Até mais, Davenas. GJR volta segunda a partir das 7 pela Clube 885, muito mais que rádio. O grande jornal regional. Oferecimento: Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Rissul, Círculo Saúde, Censo Properties, Farmácia Líder, Lojas Docim, Lojas Taqui, Arcol, Artefatos de Concreto,